Boa tarde, Marta Moreira. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar neste free running especial. A Marta destacou-se nos 400 metros e nos 400 metros barreiras. Foi atleta do Futebol Clube do Porto, do CAP, do Sporting, entre outros clubes. Participou em campeonatos europeus, mundiais e também nos Jogos Olímpicos, nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992. Jogos Olímpicos de boa memória, onde participou quer nos 400 metros barreiras, quer nos 4 vezes 400 metros. E nessa estafeta, em que faz parte de uma equipa mais vasta, acaba por bater o recorde nacional que ainda está em vigor. É campeã nacional e foi campeã nacional e recordista individualmente e por equipas também bastantes vezes. A Marta corre nos anos 80 e nos anos 90 do século passado, portanto faz a sua carreira como atleta nesses anos. Aqui a norte, aqui na zona do Porto, no momento em que todo o atletismo, nomeadamente a norte, está virado para o fundo e para o meio fundo. Como é que a Marta surge numa disciplina mais técnica e numa distância mais curta? Pronto, eu iniciei a fazer corridas de estrada quando era miúda, lá na zona onde eu vivia, em Rio Tinto. Faziam corridinhas para os meninos, para os miúdos, não havia tanto trânsito, podia-se brincar à vontade. E então os prémios eram uns roçados, uns chupas, e então eu queria sempre participar. E eu ganhava aos miúdos, às meninas e aos meninos. E depois houve um senhor, António Monteiro, que me perguntou se eu queria fazer atletismo a sério, porque eu jogava a bola e corria, mas não era com objetivo nenhum. O objetivo era mesmo de ganhar um roçadito ou um chocolate que a minha mãe às vezes não me dava. E então eu disse que sim, que queria ir para o Porto, claro que eu morava perto das Antas, que eu até ia a pé. E fui. A minha mãe não queria muito, porque dizia que eu já era muito Maria Rapaz, que ia ficar com pernas ao homem, que não queria. O meu pai era mais apologista, deixa ir a miúda, que ela tem tanta energia, ela vai. Pronto, e eu fui. E no Porto eu corria, até que treinava com o Barbosa, que era o treinador do António Pinto. Então ele era fundista, não é? Punha-me a fazer corridas de fundo. E na altura, nas Antas, faziam captações de miúdos. E eu era assim, eu só corro tantos quilómetros, fico cansada, eu não gosto muito, venho aqui fazer estes miúdos, eu gostava de participar nestas captações. Posso? E disseram que sim. E então eu participei, e onde eu tive melhores resultados era nas provas mais curtas, tipo 400, 200, e então começaram a ver que eu realmente tinha mais jeito para as provas mais curtas porque eu ainda cheguei a fazer parte de uma equipa do Futebol Clube do Porto que fechava a equipa, era a quinta ou a quarta da equipa. Pronto, então depois comecei a treinar mais para velocidade, 400 metros, 800, até que veio para cá o professor Fonseca e Costa. Veio treinar para o Futebol Clube do Porto. Há alguns anos, 2, 3 anos aqui no Porto. Sim, e então veio fazer uma grande melhoria na parte técnica, meteu-nos os exercícios, os skippings, toda aquela parte de técnica de corrida. E então eu comecei a melhorar cada vez mais, principalmente nos 400 metros. Não era muito rápida, mas também não tinha muita resistência, então enquadrava-me bem nos 400 metros. Entretanto, nós fomos aos campeonatos de clubes a Lisboa, competi com o Sporting e com o Benfica, tínhamos até bons resultados. E depois, quando foi introduzidos 400 barreiras para mulheres, que só havia para homens, não é? Havia muitas provas que havia só para homens e não para mulheres, o Porto tinha que ter uma atleta de barreiras. E ninguém queria, não é? Ninguém queria. E eu treinava com portanto, Fonseca e Costa. O adjunto do Fonseca e Costa era o João Campos, o treinador, o professor João Campos, que foi meu treinador também. E treinava eu e a Elsa é a mulher do João Campos. Fazíamos as duas 400 metros e era uma luta porque o João uma das duas tínhamos que preencher uma prova de barreiras porque no programa tinha 400 metros de barreiras. E então a Elsa dizia, nem pensar, eu não vou, que eu tenho medo. E disse, pronto, olha, vou eu. Já era atrevida, era. Pronto, e foi o João Campos até no fundo que me empurrou para os 400 metros de barreiras. E eu comecei a fazer 400 metros de barreiras, cheguei a ser campeã recordista dos 400 e recordista dos 400 metros de barreiras.
Numa altura em que, no fundo, a maior parte dos atletas procuravam fazer corridas de estrada, na altura elas tinham prémios, provavelmente, sim. Quer em Portugal, quer no estrangeiro. Nunca olhou para uma maratona e para aquelas chegadas espetaculares das maratonas e para os prémios, muitas vezes que as maratonas dão, com alguma pena, diz, olha, podia fazer isto em vez de estar a fazer aqui os 400 metros e os 800 metros. Por acaso não. Eu até admirava a Aurora e a Fernanda, e a Rosa, que faziam esses grandes feitos, mas como eu tinha começado, e para mim era um custo fazer corridas de corta-mato, estrada, eu gostava do grupo de treino, gostava do treino que fazia, não tinha assim um grande objetivo, pronto, só quando começámos a entrar a ganhar campeonatos nacionais é que comecei a levar um bocadinho mais a sério, porque na altura era uma diversão para mim e treinar às antas era uma diversão e não pensava nisso, mas os atletas fundistas ganhavam muito dinheiro e o Porto a mim pagava-me o passe, se eu quisesse ir de autocarro. Cheguei muitas vezes a pé a treinar, porque também morava perto, mas pronto, nunca me entusiasmou muito. Eu sabia que eles ganhavam muito dinheiro, mas eu andava lá para me divertir. Esteve nos Jogos Olímpicos de 92 em Barcelona, a equipa olímpica portuguesa, a comitiva do atletismo, estava recheada de grandes nomes, não é? O Domingos Castro, a Aurora Cunha, a Rosa Mota, a Fernanda Ribeiro, mas o sucesso acaba, a grande marca e o grande momento da equipa portuguesa, da comitiva, acaba por ser nos 400 metros, na estafeta de 4 vezes 400 metros. Como é que viveu esses Jogos Olímpicos de Barcelona em 92? Foi inesquecível, para mim foi uma memória. Eu ouço a música de Barcelona ainda hoje, me fico toda arrepiada e ainda me vem uma lágrima ao olho. Porque nós nesse ano estávamos, como estafeta, estávamos mesmo as 4 ali afinadinhas, cada vez que participávamos... As 4 era a Marta, era a Eduarda Coelho, a Elsa Amaral e a Lucrécia Jardim. Exato. E sempre que participávamos em provas de seleção, que era quando nos juntávamos, porque eu era do Sporting, a Lucrécia do Benfica, a Elsa do Porto e a Eduarda, penso que do Benfica também, nessa altura. Mas quando nos juntávamos na seleção, sempre que corríamos juntas batíamos recorde. Portanto, aquilo estava fantástico. E então, quando fizemos os mínimos tínhamos qualificação para os Jogos, aquilo foi mesmo e estávamos mesmo todas em grande forma. Na aldeia olímpica, para nós foi extraordinário. Sei que houve muitas confusões entre os velocistas e os fundistas, mas eu e a Elsa pusemos-nos sempre à parte, principalmente eu e a Elsa, porque treinávamos juntas, éramos mais chegadas, e quando havia confusão, nós pegávamos no comboinho da aldeia e íamos passear. Foi um momento fantástico. Fizemos treinos que os treinadores diziam, vocês vão bater o recorde, vocês vão fazer, mas nunca imaginámos, estávamos um bocadinho longe de imaginar que poderíamos ir a uma final. Estavam lá as melhores equipas do mundo, inclusive a Espanha, que quase nos ganhava sempre quando nos encontrávamos. Portanto, e nós derrotámos a Espanha, eliminámos a Espanha na própria casa, não é? A jogar em casa. E então, quando ficámos apuradas, aquilo foi uma loucura, parecia que tínhamos ganho a... Ficaram apuradas e bateram nessa eliminatória o recorde nacional, que ainda hoje... Exatamente, vamos falar disso. É recorde. E então ficamos... foi uma loucura, aquilo foi mesmo, vamos à final, 400, nunca tínhamos sonhado, nunca se tinha pensado. Com um estádio cheio, provavelmente? Muito, muito cheio. É assustador estar num estádio daqueles, numa prova, numa das provas, se calhar, com enorme expectativa, até porque são provas muito, muito curtas. Principalmente na final. Assusta? Assusta um bocadinho. Na meia-final, pronto, estávamos nervosas, mas estávamos os treinadores deram-nos tanta confiança e nós sentíamos-nos muito bem que nós, olha, vamos com tudo. Dá o tiro, seja o que Deus quiser. Na final, já tínhamos noção onde estávamos. A final é o último dia dos Jogos, o estádio está completamente cheio. A prova antes da nossa era os 1500 metros masculinos, onde estava o Fermín Cacho, que era um dos candidatos à medalha. Nós estávamos alinhadas por percursos debaixo da bancada e o barulho era tanto que nós olhávamos, estávamos cada uma na sua linha de estafeta, no primeiro percurso, segundo, terceiro,
E era assim, isto vai abaixo, o estádio vai cair, isto vai rebentar, era um barulho, parecia que íamos entrar assim para uma, tipo no tempo dos gladiadores, vamos entrar para a arena, e realmente uma pessoa entra, uau, e vê aquele estádio cheio, nunca tinha corrido com tanta gente, porque nas eliminatórias também ainda estava muita gente. Na minha prova particular de 400 metros barreiras foi uma manhã e nem sempre tem muita gente porque são eliminatórias e não está. Mas na final o estádio estava cheio mesmo, foi espetacular. E nós só pensámos assim, agarrámos a mão umas às outras, olha, seja o que Deus quiser, nós já demos tudo, pá, vamos ter oitavas e vamos, mas olha, vamos com tudo. E foi. Ainda tiveram esperança de poder bater outra vez o recorde? Sim, íamos com essa esperança, corremos todas com essa vontade o nosso objetivo seria sempre bater o recorde que tínhamos feito. Esses Jogos Olímpicos foram há quase 33 anos, o recorde ainda se mantém. O que é que sente? Por um lado, ficamos muito contentes porque foi sinal que fizemos uma grande marca, uma marca que dura estes anos todos, é muito bom. Por outro lado, também temos aquele sentimento, parece que o atletismo não evoluiu. Apesar de eu, pessoalmente, neste momento temos atletas que se juntarem para fazer uma estafeta, eu penso que baterão o nosso recorde. Mas é aquele sentimento, uau, nós éramos muito boas, fazíamos grandes marcas. E ao mesmo tempo, puxa, o atletismo não evoluiu, 30 e tal anos e não é batido o recorde. Pronto, é aquele misto mas eu penso que se essas 4 atletas se juntarem, eu penso que baterão o recorde. A Marta pertence também à direção da Associação de Atletas Olímpicos de Portugal. É uma associação que se bate pela defesa dos valores do olimpismo. Valores que foram sempre, através dos tempos, muito importantes, mas nos tempos que vivemos, certamente, têm uma enorme centralidade. Que atividades é que fazem no sentido de promover estes valores do olimpismo? Primeiro, nós estamos a tentar descobrir que nós temos muitos atletas olímpicos em Portugal. E estamos a tentar reunir todos eles, de todas as modalidades. Eu sempre pertenci à associação, mas era associada. E então, nos últimos 4 anos, houve uma grande melhoria com o presidente, o Luís Alves Monteiro, que neste momento já não é, mas foi ele que remexeu com isto tudo. Ele conseguiu contactos que nós nem sequer imaginávamos e há muitos que nós não conseguimos chegar lá, porque se escondem, refugiam, não querem aparecer, não estou. Então estamos a tentar reunir, fazemos festas de aniversário, tentamos damos cursos para, pronto, quem se quiser inscrever. Fazemos assim algumas dessas iniciativas para puxar, para as pessoas não se esquecerem que nós até fomos olímpicos. Fomos olímpicos. Pois é, muitos deles já nem davam importância, então agora nós já conseguimos muitos associados, já conseguimos reunir muita gente. Este ano fizemos em Espinho, ano passado fizemos no Terminal de Leixões, que foi uma homenagem às bravas do pelotão de mulheres. Conseguimos reunir muitas mulheres que já não víamos há imenso tempo. Pronto, no fundo é tentar captar o máximo de atletas olímpicos, saber como é que estão, se pudermos ajudar em termos de emprego. Nós também fazemos muitas parcerias com várias empresas para conseguir emprego, formação. Pronto, estamos a tentar ajudar, porque infelizmente há muitos casos que estão em dificuldade. Esta procura da excelência, destes resultados absolutamente fantásticos, não é? Do alto rendimento, faz-se quando os atletas são jovens, quando estão em idade escolar, quando estão a fazer a sua formação ou devem fazer a sua formação académica e profissional. Muitos deles, para obter estes resultados, têm que pôr o desporto e têm que pôr a atividade desportiva à frente dessa valorização profissional e dessa valorização académica. As associações, o Estado, através dos seus organismos, as federações, têm cuidado na preparação ou orientam os atletas
no pós-carreira, na preparação do pós-carreira? Neste momento, portanto, eu estou mais envolvida, percebo muito mais. Existe a Zoares, não sei se já ouviram falar, que é o apoio aos atletas que querem fazer carreiras de estudante e desportiva. E há escolas que já entram nesse programa e que, quando têm competições fora, têm que faltar a testes ou a aulas, depois são recompensados. Portanto, agora está a existir esse cuidado, porque realmente... Para que os jovens não abandonem a escola tão precocemente. Exatamente, porque não se consegue viver do atletismo. Antigamente havia grandes prémios, ainda os fundistas conseguiam juntar um dinheiro para o futuro, mas hoje em dia não. E então já estão a fazer muito para que os atletas possam conciliar, ainda numa fase um bocadinho longe, por exemplo, dos Estados Unidos, por isso muita gente ia para os Estados Unidos estudar e treinar, mas penso que estamos no bom caminho para conseguir que os atletas consigam treinar, focados no treino, porque só assim é que se consegue grandes resultados, e depois na escola. Prontos, faltam às aulas ou faltam àqueles testes, mas são recompensados porque há professores específicos para ajudar a rever a matéria, a relembrar aulas passadas, e acho que já estão com esse, que no nosso tempo não havia isso. A Marta está também na Federação Portuguesa de Atletismo. O que é que falta para a modalidade conseguir captar e reter os talentos, para que no fundo a base de recrutamento seja maior e que os resultados possam aparecer como já apareceram noutras décadas? No fundo, eu acho que é tentar dizer que o atletismo não é só correr. O atletismo é só corridas. Ai, canso-me, vou correr. O atletismo pode ser um desporto radical. O meu era um bocadinho radical. 400 barreiras, tinha ali um bocadinho de susto. O salto à vara, o salto em altura, o martelo, tem muitas especialidades e então acho que cativando os jovens, mesmo na escola, fazendo brincadeiras de estafetas, os miúdos, quando a gente faz estafetas, eles ficam todos contentes, querem ganhar e querem passar o testemunho. É só tentar mostrar que o atletismo não é só corrida, não é só, apesar dos nossos fundistas é que nos deram as nossas maiores alegrias, apesar de agora as provas técnicas, exatamente, também o salto de comprimento, agora estamos aí a dar cartas nas disciplinas técnicas. Mas no fundo era desmistificar e cativar os jovens para eles gostarem de atletismo. E o Domingos Castro, agora com esta nova direção... Que já esteve aqui também connosco. Estão a fazer muitas visitas a escolas, fazer muitos protocolos com as escolas, que é para ver se os miúdos se entusiasmam um bocadinho mais. Fala-se muitas vezes da falta de condições. Quando correu ao mais alto nível, havia mais condições que há neste momento? Não. No nosso tempo. Nós corríamos em cinza. Eu treinava em cinza no Estádio das Antas, depois ficámos sem pista no Estádio das Antas. Começámos a treinar no Inatel ou no CDUP, era tudo pista de cinza. Para fazermos grandes marcas, nós tínhamos que ir para Lisboa. Todos os fins de semana nós íamos correr a Lisboa, correndo no Tartan, onde eram as provas homologadas, não é? As marcas. Portanto, não eram condições. Aliás, a minha mãe nem gostava muito porque nós corríamos com chuva, treinávamos e a cinza estragava a roupa toda, não é? Era roupa para deitar fora. Hoje em dia não, temos boas condições, temos clubes. Pronto, na altura tinha o Porto, que nos pagava o passe, dava-nos assim uma ajuda, mas hoje em dia os clubes grandes apoiam os atletas de maior gabarito também, não é? Estamos a concluir esta nossa conversa. Mantém-se ligado ao atletismo, quer através da Associação de Atletas Olímpicos, quer através também da Federação Portuguesa de Atletismo. Continua a correr? Eu continuo a correr, muito devagarinho, mas continuo a correr. Eu costumo dizer que corro ou caminho, que é para poder comer, que é para não engordar muito. Se me permite, eu gostava só de puxar Com certeza. um feito que aconteceu em Barcelona, quando foi os Jogos Olímpicos da desilusão, como se fala muito.
nós as 4 éramos as atletas, eu, a Elsa, a Lucrécia e a Eduardo, éramos as atletas mais felizes do mundo. Claro. Chegámos ao aeroporto do Porto e tinha havido confusões na aldeia olímpica com os fundistas e os velocistas, foi o que foi mais falado. Então nós chegámos ao aeroporto do Porto, estavam os jornalistas, né? E nós todas contentes, não queríamos falar, mas fogo, estão aqui ao pé de nós, à espera. E então a primeira pergunta que nos fazem é: então, o que é que aconteceu na aldeia olímpica? Houve confusão e nós batemos o recorde, nós fomos à final. Olha, mas o que é que aconteceu? E saímos as 4, pronto, era só para dizer que nós juntamos-nos depois de dizer, então afinal, nós fomos à final. E aqui, em vez de nos perguntar como é que correu a prova, vêm-nos falar dos conflitos que existiram na aldeia olímpica. Pronto, foi uma passagem... Não foi uma final qualquer, é sempre uma final muito concorrida e também não foi uma marca qualquer que fizeram, porque senão não ainda tinha é durado recorde hoje. Estes anos todos. Marta, muito obrigado. Continuação de boas corridas. Obrigada eu. E bom trabalho, quer na Associação de Atletas Olímpicos, quer na Federação Portuguesa de Atletismo. Muito obrigado. Muito obrigado e parabéns por o que têm feito pelo atletismo aqui. Muito obrigado. Obrigado.